Olá a todos, bem-vindo mais uma vez ao canal Um Dia de Cada Vez Levi. Muito obrigada por estarem aqui conosco de novo, acompanhando nossa história que está tão linda. Hoje viemos aqui contar mais uma vez um novo testemunho do Levi. Quero agradecer a todos pelas visualizações em nosso canal, por acompanharem a nossa página no Facebook. Tá? Por favor, continuem compartilhando, continuem se inscrevendo em nosso canal e nos apoiando nessa história, nessa causa tão linda que é a causa do Levi. Gente, hoje primeiramente o Levi está aqui com a gente, tá bem espertinho hoje. Fala oi, Levi. Fala oi, fala obrigado a todos, que Deus abençoe a gente cada vez mais. Bom, gente, vamos lá mais uma vez contar uma história que aconteceu, uma história que, por mais que seja dolorida, por mais que as lembranças doam em nosso coração, é uma história que vale a pena ser contada, porque o que Deus fez em nossa vida e faz em nossa vida, nós temos que passar para frente, nós temos que continuar dando exemplo para que outras pessoas não desistam, para que outras pessoas se espelhem no Levi, para continuar, para superar os seus problemas. Levi tem apenas 2 anos, em setembro ele completa 3 anos, mas passou por tanta coisa. Ele já viu a morte de frente, nós já se deparamos com a morte e hoje ele se encontra aqui debilitado, porém não desiste da luta dele, a gente não vai desistir dele enquanto ele não ficar bom. Vamos lá, gente. Queria agradecer primeiramente a todas as pessoas, aquelas pessoas que enviaram um vídeo para o nosso Facebook. Eu solicitei para algumas pessoas que fizessem um vídeo, né, desejando coisas boas para o Levi, passando uma mensagem de positividade, para que eu pudesse postar no Facebook e que isso fique guardado com a gente, para que futuramente, quando o Levi estiver bom, a gente mostre o vídeo para o Levi, para que ele saiba que muitas pessoas estão torcendo por ele, para que ele veja que as pessoas enviaram mensagens lindas, além das orações que todos estão fazendo até hoje. Né, Levi? Muito obrigada. Então eu quero agradecer grandemente a Andressa, quero agradecer a Mônica, a irmã do Levi, quero agradecer a Jéssica, quero agradecer a Bruna, quero agradecer a Vera. Gente, muito obrigada. O vídeo de vocês me emociona demais. Toda vez que eu vejo, é uma emoção tão grande saber que o Levi leva uma palavra de incentivo e uma positividade para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou começar falando uma coisa para vocês. Nos vídeos que eu fiz anteriormente, os 2 primeiros vídeos, eu não coloquei foto, não divulguei foto do Levi entubado. Até mesmo porque as fotos que eu tirei quando ele estava entubado foram muito poucas, foram mesmo para mim mostrar no trabalho com o Levi, porque eles não estavam acreditando muito que meu filho estava na situação que estava. Então as fotos do Levi, acho que eu tenho 1 ou 2 que eu vou postar para vocês verem. Não vou postar o restante porque eu acho que é muito impactante, entendeu? Então eu prefiro não postar as fotos dele entubado, porque o Levi ficou de uma criança saudável, a aparência dele ficou muito debilitado, ele emagreceu muito, ele tinha uma olheira muito forte, então isso assustava um pouco, aquele tubo na boca. Então eu não acho desnecessário postar essas fotos dele ao longo da intubação, tá bom? Mas esses vídeos agora vocês vão acompanhar com a gente algumas fotos do Levi enquanto ele estava na internação, tá bom? Mas são coisas que aconteceram, gente. E como eu disse pra vocês, tudo que eu estou contando pra vocês foram coisas que aconteceram. Não são coisas inventadas, não são coisas da minha imaginação, são coisas que aconteceram realmente com a minha família e com a família do Levi. Então, vamos lá. Partindo do último vídeo que eu fiz sobre as paradas cardíacas do Levi, foi muito difícil depois dessas paradas cardíacas, porque a gente ficou já com medo do coração do Levi parar a qualquer minuto, né? A doença debilitou o coração do Levi, assim como alguns órgãos dele.
Então, a nossa apreensão referente ao coração, a saturação dele todo dia era frequente, 24 horas por dia. Então, foi quando o Levi os médicos tentaram desentubar o Levi por 2 vezes, mas sem sucesso. O Levi não ficava nem 15 minutos sem a intubação. Foi aí que veio a decisão da traqueostomia. Quando a gente fala em traqueostomia, só o nome já assusta a gente, né? Eu conheço traqueostomia de pessoas que tinham traqueostomia, mas eu não tinha noção de como era feito. Porém, quando a médica me disse, apesar de ter me assustado um pouco, eu aceitei na hora. Na hora, quando ela falou, vamos fazer uma traqueostomia no Levi, eu falei, não pode fazer, porque eu sabia que aquilo que ia salvar o Levi, né? Então, o que aconteceu? Os médicos foram, fizeram o pedido, né, de uma transferência para um hospital, porque onde nós estávamos no Pedro II não tinha cirurgião pediátrico. Então, o Levi, a gente ficou muito tempo esperando uma vaga num hospital para poder fazer essa traqueostomia. E como todos sabem, quanto mais tempo você passa dentro do hospital, mais risco tem de pegar infecções. Foi aí que veio a segunda pneumonia do Levi. Ficamos lutando com uma vaga, essa vaga não surgia nunca. Eu tenho uma comadre que ela trabalha no Hospital Fundão. E sempre quando ela entrava em contato com a gente, Elaine, acho que vai sair uma vaga pro Levi, acontecia alguma coisa. Ou o Levi estava com uma febre alta, no dia seguinte não podia ser transferido, ou na segunda vez veio a segunda pneumonia, Levi não pôde ser transferido. Então, durante esse tempo todo, a abstinência do Levi era muito forte. Apesar de você saber que ele estava bem, né, estava se recuperando, mas a abstinência do Levi assustava muito, gente. Você chegava na cama, o Levi, quando ele acordava, o olhar dele era um olhar parado para o nada. Mas não era um olhar para você, era um olhar sempre para cima. Ficava sempre com as pálpebras viradas para cima, sem movimentar os olhos para canto nenhum. Então você ali pensava, o que meu filho está pensando? Às vezes escorria lágrimas dos olhos dele. Então aquele olhar do Levi, tô colocando para vocês algumas fotos aí para vocês verem de como era assustador. Porque você parecia que o Levi ele estava sofrendo ali, parecia que aquela abstinência dos medicamentos que os médicos estavam retirando, parecia que aquilo nunca passava, e do Levi foi muito forte. Tanto que os médicos falaram, Elaine, pegar tem o nome do medicamento que eu não me recordo agora, pegou muito nos órgãos do Levi, por isso que ele está desse jeito, ele não tinha reação. Se o Levi tivesse dentro desse período que ele ficou esperando a vaga, se ele não tivesse com essa abstinência tão grande, a reação dele seria olhar, talvez seria se mexer, mas a abstinência dele era muita. O olhar do Levi virado para cima, olhando sempre para o teto. O Levi já passou 15 horas, tinha um dia que ele passava 15 horas na mesma posição, olhando para cima para o mesmo lugar. E você conversava com ele, ele não tinha resposta. Então aquilo era muito sofrido, porque você pensava o que meu filho tá passando, o que ele tá sofrendo. Qual foi, vida? Qual foi, vida? O que ele tá passando, o que ele tá sofrendo. E aquilo não passava nunca, e sempre acontecia alguma coisa para o Levi não ser transferido. Não surgia vaga em lugar nenhum. Até, gente, que agora que eu vou começar a contar uma história para vocês que muitos não podem acreditar, mas aconteceu de fato. Como eu disse, eu não tô aqui para receber like, para ser uma youtuber, eu tô aqui para contar a história que aconteceu realmente dentro daquela UTI. Então, eu moro numa casa, onde nós compramos a casa, e as pessoas que venderam essa casa para nós, eles não foram muito honestos com a gente, e vamos dizer assim, que a vibe dessas pessoas não eram muito positivas, né? E eu me lembro muito bem que quando nós compramos essa casa, o rapaz que vendeu disse pra gente, ó, não quero mais essa casa porque a minha mãe morava aí, minha mãe faleceu e minha mãe era muito apegada nessa casa e eu não quero mais ficar aqui porque eu lembro muito dela.
sempre falou isso. A gente se encontrou antes da compra da casa umas 6 vezes ele falou no mesmo assunto. Minha mãe era muito apegada com a casa, até que quando a gente veio pegar a chave da casa, que a gente entrou, ele entrou junto com a gente e ele comentou sobre um quadro que tinha aqui na minha sala. Esse quadro é um quadro muito bonito da Santa Ceia, grande, dourado, era de gesso e ele era preso diretamente na parede. Ou seja, a gente tinha que conviver ali com aquele quadro, ou a gente estourava a parede e tirava ele. Mas como eu era católica e não via nenhum problema em ter um quadro da Santa Ceia, bonito do jeito que ele era, que eu achava bonito, então eu não me incomodei, né? Ele disse assim, a minha mãe colocou esse quadro em praticamente todos os cômodos da casa. O último lugar que ela colocou foi aqui. E eu vou pedir uma coisa para vocês, se vocês puderem, por favor, não tirem esse quadro daqui. Aí se você não leva maldade para lugar nenhum, você sempre pensa numa coisa positiva do ser humano, né? Então até que chegou um dia, eu e meu marido estávamos aqui fazendo alguma coisa no quintal. Meu marido estava escavando o quintal pro esgoto, quando meu marido achou uma garrafa de conhaque cheia, fechada, enterrada abaixo de 7 palmos do meu quintal, e por areia, cimento, piso, tudo em cima. Ou seja, se meu marido não fosse escavar ali para arrumar o esgoto, a gente nunca ia achar aquela garrafa. O que significa, não sei. Entendeu? Quem souber, por favor, me diga o que significa. A única atitude que nós tomamos é falar, vamos jogar fora, porque o significado eu não sei, mas o pra quê eu sei, né? Então a gente pegou essa garrafa, jogou fora, fez uma oração, tudo bem. Foi passado anos, isso daí, 3 anos, Levi não tinha nem nascido ainda. Então eu me lembro que no dia de manhã, eu acordei 7h30 da manhã, tinha uma mensagem do meu marido no celular. E eu fui olhar essa mensagem, e ele estava me contando que na noite anterior, ele e uma vizinha e a minha mãe estavam conversando aqui na vila. E de repente chegou um rapaz que mora em frente à minha casa, e ele é espírita. E essa vizinha foi pedir para ele oração, para o Levi, né? Porque nessas horas ela achou melhor recorrer para todos os lados. E como a gente estava pedindo para todos orações, então, meu filho, o que foi? Então, ela pediu para ele também. Ele só ouviu, como que é o nome dele? Falou o nome dele e disse que ele se arrepiou todo. Ele fez algumas perguntas sobre a casa, meu marido respondeu. A única coisa que ele disse, ele falou assim, vocês precisam fazer uma limpeza nessa casa. Porque a pessoa que morava aí, ela ainda está apegada a essa casa. Quando meu marido falou isso, eu imediatamente pensei, Edson, o quadro. Ele falou, o que, Elaine? Eu falei, quebra esse quadro agora. Isso não era nem 8 horas da manhã, gente. Eu já liguei para minha irmã, falei para minha irmã do quadro. A minha irmã, Elaine, isso mesmo, faz o Edson quebrar o quadro. Vamos ficar aqui em oração. Eu falei pro meu marido, quebra o quadro agora. Você coloca um louvor em casa. Enquanto você vai quebrando o quadro, você vai rezando o Pai Nosso, que eu vou ficar aqui do hospital orando o Salmo 91. Meu marido falou, tá bom, vou fazer isso agora. Isso foi questão de eu tomar o café da manhã e subindo as escadas. Quando eu cheguei no 3º andar, meu marido falou, Elaine, já quebrei. Enquanto eu tava tomando café, eu tomava café sozinha, eu fui orando o Salmo 91, né? Depois parei lá no estacionamento. Parei no estacionamento, li de novo o Salmo 91, pedi para Deus proteger minha casa e nos livrar de todo o mal que tivesse acontecendo, para limpar a minha casa. Gente, foi impressionante. Como eu estou falando para vocês, e vocês já viram as fotos do Levi, que acabei de falar para vocês da abstinência. Gente, quando eu pisei no quarto de UTI, que eu olhei para o Levi, gente, olha o que aconteceu. Olha a foto do Levi aí. O Levi, pela primeira vez, olhou fixamente
como se estivesse entendendo tudo. Gente, na hora eu estava com o celular na mão, a minha primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto. Essa foto eu enviei pro meu marido, ele perguntou para mim: Elaine, o Levi está olhando pro celular? Eu falei: você tá vendo isso? Ele falou assim: tô, parece que ele tá lúcido. E nisso daí já falei: gente, como Deus é bom. Aquele momento que quebrou o quadro, quebrou tudo que tinha de mal dentro da minha casa, e isso atingiu o Levi lá no hospital. Foi a partir daí que o Levi já começou a ter olhares diferentes, já começou a ficar mais acordado. Eu não sei, gente, se vocês podem acreditar nisso ou não, mas eu acredito que às vezes uma atitude sua de fé, uma limpeza na sua casa, uma oração forte, pode mudar tudo, assim como mudou no Levi. É impressionante o que aconteceu. Essa minha vizinha que estava na conversa esse dia, imediatamente eu mandei a foto para ela. E ela falou assim: Elaine, não acredito. E diz ela que estava chorando porque ela viu o poder do que aconteceu na minha casa. A quebra desse quadro, que eu também vou mostrar para vocês aqui, é a única foto que eu tenho desse quadro. A foto desse quadro, por mais que seja um simples quadro, ele poderia estar carregando alguma coisa negativa na minha casa. Eu não vou dizer para vocês que foi culpa disso, por Levi ter passado por isso. Mas alguma coisa estava interrompendo para o Levi seguir o tratamento dele, estava. Isso daí eu acredito. E nesse momento que nós fizemos a quebra desse quadro, tudo mudou. Foi feito isso, a nossa casa ficou mais leve. Depois nós fizemos uma limpeza de cal nas paredes, para liberar todas as energias negativas que tinha. Nessa pintura que a gente fizemos aqui, eu e o Edson, passamos o final de semana todo pintando, fazendo oração. Cada pincelada que nós dávamos era o Pai Nosso, era o Pai Nosso. Disso, dos quartos de cima, dos andares de cima até lá fora no quintal. Minha casa toda foi limpa em oração, e isso livrou minha casa de todo mal. Eu não vou dizer para vocês que a gente tem alguma desavença, tem, gente. Mas são tantas coisas boas que entram na minha casa agora, tantas pessoas boas que entrou na nossa vida, e as pessoas que não fazem sentido foram embora, sabe? Então Deus faz muita coisa boa. A oração, façam sempre suas orações, gente. Orem pelo seu próximo, orem pela sua família, orem por você, porque você também precisa de oração. Orem por todos que precisam de um milagre, porque Deus, ele faz a obra. Se você pedir para ele, se você se humilhar, ele faz a obra. Eu conheço porque eu sei o que eu passei. Então, a partir daí, o Levi teve um desenvolvimento maravilhoso. Então, vou colocar para vocês aí as fotos do Levi. Tá bom? Eu vou parar aqui um minutinho, já volto que eu vou dar uma aspirada no Levi, que ele tá pedindo aqui para aspirar, né, Levi? Já volto, gente. Pronto, agora já aspirei o Levi. Estamos aqui de volta. É assim, gente. Aspiração não tem o seu tempo. Quando precisa, a gente tem que parar tudo e aspirar. Então, que eu tava falando com vocês a respeito da quebra do quadro, então o Levi começou a ter uma melhora. Em seguida, gente, foi impressionante. O médico, que era cirurgião, mas era cirurgião adulto, lá do hospital, que estava de férias, ele voltou de férias, acho que 2, 3 dias depois. Voltou de férias, a médica contou o caso do Levi, e ele coincidentemente já tinha feito traqueostomia em criança. Então ele se dispôs a fazer a traqueostomia do Levi ali mesmo no hospital, sem ter a necessidade de tirar o Levi, se locomover para um outro hospital, pedir uma nova internação, depois voltar novamente. Foi aí que o Levi fez a traqueostomia. Gente, nesse dia da traqueostomia eu me lembro que eu cheguei no hospital, eu tinha dormido a noite em casa, fui no hospital de manhã. Eu lembro que eu cheguei no hospital tão nervosa, eu passei mal no hospital, porque era tanto um medo de acontecer algo, mas eu tava confiante, mas a gente sempre fica apreensivo, né? Que denguinho, gente, olha que denguinho. Faz denguinho pra mamãe, faz denguinho. Faz denguinho. Olha, levantou a cabeça, dá um cheirinho, dá um cheirinho. Um cheirinho, você viu que eles viram a cabeça pra dar cheirinho, gente. Então, daí o Levi fez a traqueostomia.
Então, com essa traqueostomia, começou a melhorar tudo. O Levi se deu muito bem com a traco, apesar que teve alguns probleminhas, porque ele colocou uma cânula maior, que não deveria, mas não afetou a nada o Levi. Então, gente, daí que veio mais uma parada cardíaca. Eu me lembro que eu cheguei do hospital, troquei com o Edson, isso era numa sexta-feira. Troquei com ele porque eu queria vir para casa para poder levar as crianças para ver o desfile da Coca-Cola. Isso era antes do Natal. Então eu cheguei em casa muito tarde, já cheguei arrumando as crianças, chamando minha mãe para ir. E o Edson já tinha chegado lá no hospital. Então quando nós estávamos saindo, o meu telefone toca. Foi aí que o Edson falou: Elaine, tá acontecendo alguma coisa com o Levi. Eu só perguntei: Edson, tá acontecendo o quê? Ele falou: Elaine, não sei. Ele não quis me contar na hora para não me preocupar. Mas eu ligando para ele, e ele: não, Elaine, não sei o que tá acontecendo. Então eu falei assim: Edson, não vai acontecer nada. Faz o seguinte, no meu celular tem a Bíblia, abre no Salmo 91, faz a oração, que eu vou fazer minha oração daqui. Simplesmente assim, gente, do jeito que eu estou falando pra vocês. Eu simplesmente, do quintal que as crianças estavam me esperando pra gente sair, eu subi pro meu quarto, ajoelhei, li o Salmo 91 e mais uma vez eu me humilhei para Deus salvar o meu filho, sem saber o que estava acontecendo. Mas nessa hora, gente, eu não tive medo do que estava acontecendo. Não sei o porquê, eu não tive medo. A minha fé estava tão forte que, com tudo que já tinha acontecido, que eu falei: não, Deus já fez a obra, Deus já fez o milagre. E tudo que vai acontecer agora em diante está na mão de Deus. E Deus ordenou que Ele vai ficar aqui com a gente. Foi depois que eu levei as crianças para ir assistir o desfile da Coca-Cola. O que foi, vida? O que foi? Tem ali? Tá vendo, gente? Que maravilha, ó, mexendo no pescoço sozinho. Ai, tão lindo isso, dá um orgulho tão grande. Então, gente, daí quando eu cheguei do desfile, o desfile foi muito rápido. Aí eu liguei pro meu marido e falei: Edson, o que aconteceu? Foi daí o que ele me contou, gente. Ele me disse que ele tinha descido para fumar um cigarro, tomar um café e comer alguma coisa. Ele disse que desceu e avisou para os enfermeiros que ele estava descendo, né? E os enfermeiros: não, pai, tudo bem, pode ir. E quando essa época que nós estávamos lá, já no finalzinho, era a época que os funcionários estavam todos sem receber os seus salários há mais de 4 meses. E esse dia foi o dia que eles tinham receberam todos atrasados. Então meu marido, ele decidiu não comer. Ele só fumou o cigarro dele, tomou o café, fumou e subiu. Ele disse que quando ele chegou no leito, que ele viu os aparelhos do Levi, os aparelhos estavam todos desligados. Os enfermeiros estavam todos conversando, todos comentando sobre o que fariam com aquele dinheiro, todos com o celular na mão. E ele questionou: por que os aparelhos do Levi estão desligados? Eles só falaram: não deve ser nada não, pai, acho que deve ter desligado. O Edson chegou no leito do Levi. Quando ele chegou no leito do Levi, o Levi já, vamos dizer a palavra, o Levi já estava morto. O Levi já estava gelado. O Levi já estava com os olhos virados para cima. E meu marido pegou no pulso dele e não sentiu o pulso dele. Não sentiu mais o coração. Tava sentindo só a respiração, porque ele estava respirando por aparelhos. E o meu marido pegou, colocou a mão no peito, não conseguiu ver nada, chamou o enfermeiro. E o enfermeiro: não, pai, não é nada não. Quando colocou o estetoscópio, eu levei, o coração dele já estava parado. Então eles pediram para chamar o médico veio, já tiraram meu marido da sala, né? E lá eles ficaram por alguns minutos tentando reanimar o Levi. É difícil contar isso, você saber que seu filho morreu
por alguns minutos. E graças a Deus o Levi foi reanimado. Chegou uma médica, deu uma medicação para ele que continha potássio ou sódio, não me lembro. E foi isso que estava faltando de vitamina para o Levi. Então aquele dia também não foi feito os exames corretos do Levi para saber se estava tudo certinho. Então o Levi, depois dessa parada, foram 20 minutos. Meu marido, se ele tivesse passado 30 minutos, 40 minutos, 1 hora lá embaixo do hospital, o Levi talvez não teria sobrevivido. Infelizmente, gente, eu conto tudo isso pra vocês. Eu aceito tudo que Deus deu, a vida de volta pro meu filho. Mas uma coisa que eu não aceito é que meu filho tenha ficado desse jeito por alguma negligência. O Levi, ele foi levado pro hospital 2 vezes antes de ser entubado. Ele não foi diagnosticado com o problema que ele tinha, que era sepse pulmonar. Se ele tivesse sido diagnosticado nas 2 primeiras vezes, ele não teria sido entubado. Se o Levi tivesse tido a atenção dos enfermeiros naquele momento, meu filho não tinha ficado morto por 20 minutos. E foi um erro sim dos enfermeiros, mas eu não tenho raiva de ninguém, gente, sinceramente. Eu só não aceito essa situação ter acontecido por erro humano. Mas agradeço a Deus por ele ser maior que tudo e ter trago meu filho de volta, porque ele sabe que a missão do Levi é ficar aqui para levar o testemunho e levar a história dele para muitos não se entregarem a qualquer a um problema, confiarem em Deus, porque Deus pode tudo. Então o Levi teve essa parada de 20 minutos, é por isso que hoje o Levi tem esse problema neurológico, porque depois das 2 primeiras paradas o Levi se mexia, o Levi mexia os braços, mexia as mãos, mesmo tendo abstinência. Então foi por causa desses 20 minutos que o Levi ficou, hoje ele é diagnosticado como encefalopata. Então o Levi, ele perdeu a maioria da memória dele, não se sabe se ele se lembra da gente como mãe, como pai, se ele se lembra dos 2 primeiros anos dele. E pro Levi, hoje em dia, vocês estão vendo ele aqui, é a coisa mais linda, mas meu filho não sorri mais. E a gente faz de tudo, a gente dá todo o amor para ele, porque os médicos falaram que pro Levi sorrir de novo, o remédio dele é muito amor e carinho. E é isso que a gente faz todo dia. Então, seguidamente, o Levi passou Natal, Ano Novo. O Levi ficou no hospital com a minha mãe. Minha mãe fez questão de ficar com ele no hospital, porque ela sabia que eu tinha outros filhos que precisavam de mim nessa data, que é tão importante, sempre foi muito importante para nós. E eu fiquei com os meus filhos, com as pessoas que gostam de mim, que me amam no Natal e no Ano Novo. E minha mãe ficou com ele no hospital. E isso foi uma grande, vamos se dizer assim, minha mãe abriu mão do aniversário dela no Natal por minha causa e por causa dos meus filhos. Agradeço ela grandemente por isso. Então, graças a Deus, veio o Ano Novo. No mês seguinte, o Levi foi transferido para o Hospital das Crianças para fazer a gastro. Foram mais de 70 dias naquele hospital, gente, e eu nunca tinha pego o Levi no hospital. Até que meu marido um dia foi para o Hospital das Crianças, ficou com o Levi e ele me manda uma foto. Olha quem tá comigo. Nossa, na hora eu chorei tanto, porque depois de mais de 2 meses foi a primeira vez que ele pegou o Levi no colo. Eu me emocionei tanto. E depois, em seguida, ele contou para todo mundo do hospital. E todo mundo questionaram: nossa, vocês como pais, vocês nunca pegaram seus filhos no hospital que vocês estão? A gente falou: não, ninguém deixa a gente pegar ele. Daí eu cheguei, a fisioterapeuta que colocou o Levi nos braços do Edson não estava no dia, mas ela conversou com o fisioterapeuta de plantão para colocar o Levi nos meus braços. Gente, esse dia, quando ele colocou o Levi, eu estava em pé.
eu não consegui ficar com o Levi 2 minutos. A emoção foi tão grande, gente, que minhas pernas balançavam tanto, eu ficava com medo de desmaiar ali. O coração batia tão forte que eu falei, eu vou ter um treco. E eu devolvi o Levi pro fisioterapeuta colocar na cama, porque eu tava tão emocionada aquele dia, depois de tanto tempo só acariciando meu filho, ter pego ele ali nos meus braços, foi... Nossa, eu preferi colocar de volta na cama, porque eu estava com medo de cair com ele ali. E foi em seguida que novamente eles me deram o Levi, foi uma emoção ficar com ele ali nos braços. A partir daí foi só alegria, o Levi teve uma grande melhora, colocou a gastro, teve a previsão dele de alta. Todos os médicos e enfermeiros falaram, Elaine, seu filho é um guerreiro, que o Levi chegou aqui numa situação tão grave que realmente a gente pensou que a gente ia perder ele a qualquer momento. Mas Deus foi tão grande que deixou o Levi aqui. Mas a nossa luta não acaba aí, gente. Quando o Levi veio para casa, nós tivemos que lidar com o medo de cuidar do Levi sozinho. Aspiração é uma responsabilidade muito grande. A gastrotomia, para você dar uma alimentação, é uma responsabilidade muito grande. Meus filhos em casa, a Nicole, quando o Levi chorou, ela chorou muito. Ela chorou muito mesmo, porque eles não sabiam a situação que estava o Levi. A Rafaela, que era a melhor amiga do Levi, que era ela que ele chamava a todo tempo, ficou praticamente semanas sem olhar para o Levi. A gente falava, Rafaela, o Levi tá te olhando, chega perto dele. E ela falava, não vou chegar perto dele, eu não quero ver ele. Ela estava rejeitando aquele irmão que tinha chegado daquele jeito, porque quando o irmão saiu de um jeito e chegou do outro. Então hoje a gente lida com o nosso psicológico e a gente lida com o psicológico deles. Eu tenho tratamento com o psicológico, meus filhos também têm, porque não é fácil pra gente. Como eu digo pra vocês, o Levi, pro meu marido, é muito difícil ele não ver o Levi sorrindo. Ele não se conforma com isso de não ver o filho dele sorrindo, apesar de toda a evolução. Para nós é muito importante, a gente precisa saber disso, de quando ele está feliz. A gente precisa saber de quando ele precisa de alguma coisa, a gente tem que praticamente adivinhar. Você não sabe, você tem que seguir os horários certos, você não sabe se seu filho está com fome, vamos dar a comida tudo no horário certo. Se ele tiver com fome entre aquele intervalo, você não sabe. Você não sabe se ele está feliz por te ver, ele não tem reação nenhuma, mas ele vai chegar a esse ponto. Então, gente, contei a minha história pra vocês, é o que eu disse nos outros vídeos, gente. Conheçam a nossa história, compartilhem o nosso vídeo, não para me dar like, mas compartilhe para que as pessoas vejam a nossa história de superação e o que a fé fez onde a gente chegasse. Se não fosse a nossa fé, o Levi não estaria aqui. Quero agradecer a todos os médicos e enfermeiros que cuidaram do Levi dentro desses 85 dias de internação. Hoje, como eu falo para vocês, tudo tem um propósito de Deus. O propósito de Deus na vida para o Levi, eu não tenho resposta. Mas eu sei que o que o Levi tem para levar para as pessoas agora é restauração. Nós sempre falamos isso. O Levi vai ser usado para levar restauração. Quando o Levi saiu do hospital, um projeto que tinha no hospital de acompanhar as crianças em casa, esse projeto nunca saiu do papel. Graças ao Levi, hoje muitas crianças têm um tratamento em casa como o Levi tem. Isso já vem a primeira restauração. A história do Levi, muita gente já viram e falam, Elaine, isso me faz me ver um diferencial. A fé que eu sinto ao você contar a sua história me emociona, e ver que o Levi lutou pela vida dele. Por que eu não vou poder lutar pela minha? É tão lindo você ouvir isso. E quando eu digo para vocês, o Levi vai ser usado para restauração, é porque vai ser usado para isso. Graças a Deus eu tenho uma novidade para vocês. O Levi, a história do Levi vai sair no capítulo de um livro. O livro vai ser chamado Por Você Eu Empurro Essa Causa. O Fábio Neres, ele conta histórias de mães
com histórias diferentes de superação, como a minha, como a do Levi. E o Levi, a história do Levi foi escolhido para fazer parte do capítulo de um livro. Eu tenho certeza que assim como eu vou aprender com a história de muitas mães vão aprender com a nossa história também. Então, gente, aos próximos vídeos que eu vou postar, eu vou começar a ensinar sobre aspiração, sobre gastrotomia, sobre os exercícios que o Levi fez aqui. Aprendam. O aprendizado, o conhecimento nos leva mais longe, nos faz ir além. Você pode não precisar usar, mas algum amigo seu pode precisar, um conhecido seu pode precisar. Leve a fé, leve o amor para as pessoas que estão ao seu redor. Orem por aquelas pessoas que estão numa UTI, assim como eu precisei tanto de oração e ainda preciso. Eu continuo orando por todos que passaram e passam pela mesma situação que eu. Oro por todos que estão junto com a gente e aqueles que nem me conhecem. E eu sei que Deus tem um grande propósito para você, assim como tem para o Levi. Muito obrigada, gente, por ter acompanhado mais uma vez essa história. Continuem compartilhando, comentário, dê um like e muito obrigada. Deus abençoe. Um dia de cada vez, Levi. Um beijo, Levi. Um dia de cada vez, gente. Muito obrigada.